Então, gente, boa noite. Esse material, ele tem mais ou menos, eu acho que é menos de 70 páginas, é de uma professora de literatura e ela sistematizou o que aconteceu antes na vida do Eça de Queiroz para ele decidir escrever esse livro, por que esse livro ficou tão longo e ela também vai sistematizar toda a problemática, narrador, tempo, personagens, por que a ação do Pedro e a ação do Carlos são paralelos, é uma história que se repete, e ela, inclusive, ela vai meio que dentro do material dela, ela vai entregar o pressuposto, né, de que o Wesley não conseguiu fazer de forma firme o que ele se propôs a fazer lá no início, que era trazer essa questão do naturalismo e esse fator hereditário de famílias. Ela fala que os argumentos que ele usa não se sustentam. Eu achei isso fantástico. Só que tem muito spoiler, porque ela vai falar sobre a obra como um todo, né? Ela vai esquematizar como um todo. Então, agora, depois desse encontro, acho que esse final de semana o pessoal já vai ter avançado mais próximo para o final do livro. Aí eu vou mandar para vocês. Fantástico. Vou começar. Como sempre, eu separei um materialzinho de introdução aqui, coisa rápida, tá, gente? Só para te recapitular. Então, aqui a gente vai ter uma passagem acontecendo. Eu já tinha comentado com vocês na meta anterior que a gente viu Portugal numa segunda onda do romantismo, no ultrarromantismo, e o Essa ele pega isso, né? Quando ele nasce, a gente estava vivendo o apogeu ali do ultrarromantismo dentro de Portugal. E quando ele vai para a universidade, ele está vivendo um movimento literário que ainda é muito novo, que é o realismo, que está começando. E esse realismo ele vem para quebrar, acabar com tudo que o ultrarromantismo trouxe na literatura. Então, parte da crítica que ele vai trazer é por isso também. Além dele querer criticar tudo que estava acontecendo de decadência social em Portugal, em contrapartida com a Europa, ele também queria quebrar tudo com o ultrarromantismo. Então, dentro do realismo, né, a gente vai ter essa questão de que ele vai trazer muito inconformismo sobre a estagnação cultural, rejeição ao estilo melodramático e rebuscado do romantismo, adesão aos ventos da industrialização e modernização europeia, paixão pela luta contra grandes problemas sociais. Então, a gente vê esses personagens quase caricatos, né? Que eles discutem muitas coisas, têm uma paixão muito grande por fazer a diferença, mas de fato não fazem. Reflexões sobre conflitos políticos, questionamentos da cultura portuguesa desde a sua origem. Então, ele vai questionar coisas que eram feitas na sociedade desde que a sociedade portuguesa começou a existir, e ele quer botar por terra, quer questionar tudo. Preparação para a revolução ideológica e política que a sociedade portuguesa vai passar. Inclusive, historiadores dizem que o Essa ele conseguiu prever um grande movimento que acontece de revolução social e cultural em Portugal, que aconteceu em mais ou menos 1910. Então, já em 1800, ele já está debatendo assuntos que vão passar por uma grande transformação na virada do século. A República em Portugal. Isso aí. Então, assim, pode parecer que ele está enchendo linguiça, que ele está falando muita coisa, mas tinha um porquê. E todos os assuntos que ele traz são assuntos quentes para a época. Quem estava vivendo e lendo esse livro achou muito interessante, porque ele discute tudo o que estava ali meio que na moda na época. Ele vai falar também da reavaliação das tradições culturais, porque ele quer realmente libertar Portugal dessas ideias antigas, recriação da língua e da linguagem para permitir a tradução de um mundo novo. Então, o que acontece? A forma de contar histórias estava mudando. A forma como as narrativas eram construídas estavam mudando. E o realismo vem para acabar com tudo que a gente viu no ultrarromantismo. Então, até a forma de escrever, de você criar os capítulos, essas estruturas, se tornou algo diferente. Então, ele vem para quebrar com tudo mesmo. Aqui ele vai apresentar uma ideia que ele tenta empregar para a gente, né? Que é o naturalismo, que é esse movimento estético literário, que é ligado ao realismo, que a gente vê que ele depois ele se prolonga mais na literatura. O romance naturalista ele vai encarar os fatos como resultados de causas determinantes. Na meta anterior, a gente teve a discussão do Alencar com o Ega,
justamente naturalismo versus romantismo, porque o Alencar representa o poeta ultra-romântico. Então, vocês vão ver isso relacionado a ele, que é o atrasado, é o decadente, é o que está indo embora. Mas você vê que tudo dele é um estereótipo do ultra-romântico, o jeito dele falar, o jeito dele se portar. E legal, mais uma vez eu vou elogiar essa série. A série pegou muito isso. O ator, que eu esqueci o nome do ator, ele pegou muito isso. Então, até o jeito de mexer a mão mostra ele naquele drama do ultra-romantismo. Isso aí. Então, tem alguns elementos realmente de estética que o Essa vai usar aqui, que ele vai fazer contrapontos específicos, né? Existem personagens que eles são contrapontos específicos às ideias que o Carlos vai defender ou vai aderir, ou o núcleo ali principal dele vai fazer o mesmo. E a gente falou muito na meta passada sobre esse aspecto do determinismo, né? Que ele queria trazer esse olhar de que algumas coisas você vai correr, você vai fazer diferente, mas está no seu DNA, né? Você vai herdar isso de alguma forma, de uma herança familiar muito grande, e meio que você está fadado a cometer os mesmos erros. Então, aqui entra dentro desse aspecto do naturalismo. Depois eu vou mandar para vocês o material que eu tinha mandado para a Jean, da sistematização, vocês vão ver como que é fantástico a forma como a professora apresenta isso. E ela vai traçar um paralelo incrível entre o Pedro e o Carlos. E ela ainda vai trazer as diferenças, que ela fala que eles não são iguais, por mais parecidos que eles sejam, e que essa ideia do naturalismo do Essa não se sustenta. É muito incrível. Tem muita coisa do Carlos que é diretamente herdado da mãe. O que o Carlos pegou do pai é ser fraco. O resto é tudo da mãe. Exatamente, ser fraco. É uma fraqueza, assim, uma fraqueza de vontade, no sentido de ser covarde mesmo. Portanto, que em vários momentos ele vai ser chamado de covarde. Ele se chama de covarde, o próprio narrador chama ele de covarde, porque ele é um grande covarde. E aí a gente tem essa ideia, né, de que dentro do naturalismo o indivíduo ele é uma entidade passiva, que ela está condicionada a fatores, então ele está incapaz de escapar desses fatores. E isso traz o caráter fatalista do romance. A crítica social, a gente... Não sei se na edição de vocês tem isso, mas é Os Maias, episódios da vida romântica. Isso é de uma ironia muito grande, sabe? Porque a gente está vendo ele querendo fugir do romantismo e ele vem, bota assim, episódios da vida romântica. Já entregando para a gente que ele quer fazer uma crítica a tudo que era feito antes e vai começar a ser feito agora. É bem legal. O narrador, gente. O narrador, ele é o que o pessoal chama de heterodiegético, ou seja, um personagem que não está na história, ele está à parte. Então, ele assume muitas vezes uma atitude de observador. Ele é determinante em terceira pessoa, ele tem um discurso indireto livre. E muitas vezes ele vai se apresentar, né, como se ele fosse uma entidade, quase como um deus. Porque ele é onisciente, ele sabe tudo sobre os personagens, passado, presente e futuro, além dos sentimentos e dos desejos mais íntimos, e ele solta isso conforme a vontade dele. Então ele tem um caráter manipulador. Será uma polêmica? Esse é o narrador mais fácil de fazer. É mais fácil, porque você pode fazer tudo. Ele pode entregar tudo, ele pode falar sobre tudo, ele pode apresentar o personagem do jeito que ele quiser, porque ele é como se ele fosse uma divindade nesse universo. Ele tem poder total sobre a narrativa. Então, a gente vai ver que essa forma de arquitetar o romance, jogando várias técnicas narrativas dentro do mesmo discurso, como a Jean falou, é o mais fácil de fazer, é o mais fácil de se trabalhar a longo prazo. Ainda mais quando a gente pensa numa obra grande, né? Então, ele pegou o melhor tipo de narrador para contar um novelão, porque ele pode incrementar do jeito que ele quiser. Ele pode até omitir, de forma proposital, coisas para gente, para jogar lá na hora de dar aquele boom. E é o que ele faz. Vocês vão descobrir, quando vocês finalizarem o romance, que o narrador ele omite. Omite não omitindo, ele dá pistas, a gente começa a criar uma ideia, mas ele omite muita informação, principalmente a informação principal,
da reviravolta da história, e ele só entrega no momento propício. E ele faz isso muito bem, porque a gente fica preso, a gente fica assim, meu Deus, eu tenho que ler, eu tenho que descobrir o que vai acontecer. A meta da semana que vem vocês vão ver, vai ser fantástico. Enfim, agora vamos para as metas, né? A gente está na meta 2, capítulo 9 a 14. Vocês podem observar que os capítulos encheram, né? A gente teve uma meta passada que foi 8 capítulos, quase o mesmo tamanho em quantidade de páginas, foram menos capítulos. Os capítulos deram uma enchida. Então, vamos tentar ser rápidas, né? Para poder não ficar muito extenso. Então, no capítulo 9, vamos recapitular um pouquinho, né? A gente conheceu a família dos Maias, no caso, a primeira geração que a gente tem trabalhando ali, que é o Afonso, depois a segunda geração, que é o Pedro, toda a desgraceira que acontece, a esposa foge com o amante, a filha morre, o Pedro se mata, deixa o Carlos ali, o Afonso fala assim, não vou cometer os mesmos erros, vou fazer tudo diferente, faz um novo tipo de educação, uma educação mais moderna. A gente vê que não dá muito certo. Isso é o naturalismo querendo se apresentar no livro. Então, o Carlos, ele não, a gente já vê de cara que não deu muito certo, porque ele ainda tem a fraqueza determinante do pai dele, que é uma fraqueza herdada, o narrador mesmo vai dizer, pela mãe, né? Então, a gente tem aqui ele tendo alguns casos, fingindo que trabalha, e ele se encanta por uma mulher, que ele descobre ali que é casada, e a gente vai ver que ele tenta bolar situações onde ele possa encontrar essa mulher. Então, está mais ou menos aqui. A gente já teve algumas discussões políticas bem interessantes, tem um jantar ali bem extenso, que ele fala sobre vários assuntos. Ele se envolve com várias mulheres, e nesse momento ele estava começando o envolvimento com a Govarinho, que é a Condessa de Govarinho, que é a esposa do Conde Govarinho. Eles têm um filho chamado Charlie. Então, a gente, nas últimas metas, eles estavam começando alguma coisa ali. Isso aí. Então, ele faz uma viagem, encontra esse anjo ali na porta do hotel, volta, fica meio impactado por causa dessa mulher, tenta arrumar umas conclusões também. Esse caso aí da Govarinho. E ele volta para casa. Então, ele está no ramalhete, é final de semana. O Carlos vai receber uma carta convidando ele para jantar no sábado seguinte. Só uma coisa, ele descobre que o amigo dele, o amigo não, o cara que fica na aba dele, o Damaso, conhece essa mulher. Ele acha um intermediário, né? Um intermediário para poder fazer essa ponte. Só que a gente meio que entende depois que esse amigo também já estava na maldade. Ele queria usar o status do Carlos para fazer ponte para ele. Então a gente tem aqui um conflito de interesse entre esses dois homens. Então ele recebe esse convite para jantar no sábado seguinte, nos Govarinhos. Entretanto, chega o Ega, preocupado em arranjar uma esposa conveniente. Não, uma espada conveniente para o fato dele levar ele para o baile, que ele quer ir armado. O Damaso, né? Também aparece de repente pedindo Carlos para ver um doente daquela gente brasileira, os Castros Gomes. Aí ele fica animado, né? Tem a menina Rosa, que aí depois a gente vai descobrir que é filha da Maria Eduarda. E ele só precisava desse motivo, né? O Damaso, ele estava querendo usar isso aí para falar assim, olha, eu trouxe um médico muito requisitado para te ajudar, e o Carlos também já vai nas intenções dele. Enfim, os pais tinham partido essa manhã para Queluz. Ao chegar no hotel, o Carlos vai verificar que a menina está ótima, já melhorou. Então, ele vai mandar uma receita ali para a governanta, a babá, que é a Missara. O Ega vai ao ramalhete pedir emprestada a tal da espada, para combinar com a máscara que ele vai usar na festa, em honra aos anos de Raquel. Às 10 horas da noite, eles se preparam para o baile de máscaras. O Ega aparece mascarado de Mephistófeles, dizendo que ele foi expulso. Mephistófeles, o cara do Fausto. O diabo do... Aí, ao que parece, eles descobrem que tava rolando o caso, né? Do Ega e da Raquel.
O último a saber, no final descobriu, né? O Ego, então, ele quer desafiar o marido para um duelo, mas o Carlos e o Kraft vão desmotivar ele. Então, no dia seguinte, nada acontece, exceto a vinda da criada da Raquel, para anunciar que ela tinha sido espancada pelo marido e que eles partiram para a Inglaterra. Situação bem desconfortável, deixaram Portugal. O Ega vai dormir essa noite no ramalhete e vai decidir deixar em Lisboa, né? Na semana seguinte, só se ouve falar do mau caráter que ele é, porque, ele teve um caso, que confusão, botou a mulher nessa situação. Todos vão cair em cima dele. Depois vai acontecer algumas desgraças ali, que ele vai ficar remoendo essa história. O Carlos vai progressivamente ficar íntimo ali do Conde Golvarino. A gente já sabe por quê. Ele vai chegar a fazer algumas visitas para a esposa dele. Vai dar ali depois um beijão nela, né? Já começa ali o envolvimento realmente do caso. E a gente vê que a situação vai ficando cada vez mais absurda, porque ele vai visitar o marido. Enquanto o marido está chegando na sala, ele está agarrando a mulher. E o corno chega e fica, meu querido, meu amigo, tão legal te receber aqui. E a cara de pau nem arde. Ele fica lá assim, passivo. Vamos por parte aqui, né? Então, a história, o nono capítulo começa na sua ré do Collins, né? Que é a festa que vai ter em homenagem a Raquel. E você vê como ele é um cara inapto a tudo da vida, né? Porque ele tinha tomado 2 chavenas de café, cigarros, o cérebro como o céu fora conservar-lhe nessa manhã afogado em névoas. Tinha desses dias terríveis, julgava-se então uma besta, e a quantidade de folhas de papel dilaceradas, amafanhadas, que ele julgava o tapete aos pés, dava a sensação de ser todo ele uma ruína, não produzindo nada, e tentando escrever alguma coisa, e não produz nada. Bem, veio a carta do conde, e a marca da condessa é o cheiro de verbena. Eu queria saber que cheiro é esse, que ele fica depois enojado do cheiro de verbena, a gente vai ver mais pra frente. E aqui a gente vê como o S faz uma crítica aqui de Portugal, né? E a crítica é esse ultrarromantismo de Portugal que não quer se apegar ao realismo. O português nunca pode ser homem de ideias por causa da paixão da forma. A sua mania é fazer belas frases, ver-lhes brilho, sentir-lhes a música. Se for necessário falsear a ideia, deixar incompleta, exagerá-la para a frase ganhar em beleza, o desgraçado não hesita. Passe pela água abaixo do pensamento, mas salve-se a bela frase. Né? Ele questionando isso. E aí vem a questão de Ega chegando lá pedindo uma espada, dá uma espada para ele para complementar a roupa que ele vai usar na sua ré dos Coens, né? E lembrando que o Ega tem um caso com a Raquel Cohen. Todos esses homens têm caso com as mulheres casadas aqui. Então ele tem um caso com a Raquel Cohen. E aí vem a história da pequena doente. Ele vai até lá, ele tá conversando com o Damaso, né? E fala assim, o marido dela é bonapartista e tal, conversa sobre a mulher. E quando ele entra, o fato de entrar na intimidade daquela mulher que ele tinha admirado, daquele anjo que ele tinha visto, ele se sente, assim, possuidor dela, né? Ele observa atentamente a roupa que ela usava, o quarto dela, onde ela dormia, ele se imaginava possuindo tudo aquilo. Né? Você vê como é que ele tá completamente absorto por ela. E aí ele conhece a menina é linda, um anjo, né? A Rose. E aí ele fala, os olhos da mãe eram negros, os do pai de azeviche pequeninos. De que herdara ela aquelas maravilhosas pupilas de um azul tão rico, líquido e doce? Isso aqui é uma coisa importante. E aí, mais pra frente, ele começa a questionar as investidas do Damaso. Ele fala assim, esse cara tem que afastar ele daqui. Aí vem a descoberta do... Pode falar, cara. Eu ia comentar que verbena é uma planta que tem propriedades... Qual é o nome? Calmantes, sedativas. E é usada para várias doenças, de estresse a cálculo biliar. E tem também um envolvimento com fertilidade feminina. Eu fiquei pensando em várias teorias. Essa mulher meio maluca, essa mulher com alguma doença, essa mulher tentando... Pensei em várias coisas. Tomando calmante, né? E ele, como médico, talvez ele conhecesse a planta. De repente, ele associa na mente dele a algo relacionado à doença. Não sei. Tipo,
essa mulher é uma praga, ainda cheira doença, ou tratamento de doença, né? Sei lá. Eu fiquei com umas teorias sobre isso. Mas, Gente, a Vivena é uma planta muito boa, tá? Ele não entende ela ainda assim, no momento da história. Ele ainda quer ter isso aí. porque aparece coisa nova e ele vai cansar. Mas, enfim, aí aqui vem a parte hilária pra frente, que é a descoberta do caso do Ega. E é uma cena patética, né? Alguém mandou uma carta avisando e tal, e aí o Colin descobre que o Ega tá traindo, que a esposa dele tá traindo ele com o Ega. E ele põe o Ega para fora da casa. E o Ega vestido de Mefistófeles, gente. Porque ele já tem uma descrição que a gente falou na última reunião, meio diabólica, né? O jeito dele, as características dele, o jeito de se mexer, de andar. Então ele se veste do personagem que cabe perfeitamente para ele. Quando a gente acabar esse capítulo, eu vou ler só um trechinho do outro material que fala sobre as alusões com o Fausto do Goethe, tá? Como essa pegou isso e qual foi as origens disso em Portugal. E aí descobre o caso, põe ele para fora. E é o maior bafafá, né? Ele fica no drama, ele fala que vai fazer duelo, depois ele fala que vai pegar ela e tal, nananana. No fim, acaba que ela levou uma bela surra do marido. E o Alencar, que gostava da Raquel, que é esse poeta ultrarromântico, ele idealiza a mulher, né? Então, para o Alencar, as mulheres nunca são descaradas, falsas, traidoras. Para o Alencar, as mulheres são o anjo, o anjo. Tanto que ele achava a Maria Monfort o anjo, e a Raquel também a musa dele. E aí ele inventou uma história de que o marido dela descobriu uma carta do Ega se declarando. Então, ela não teve a honra maculada, mas o Ega ficou com a honra maculada, que ele estava investindo contra uma mulher casada. Porque, assim, você admirar, falar e tal, conversar com os outros sobre mulher casada, tudo bem. Você ter o ato de trair mesmo, de fazer a traição, não pode. Então, era meio isso, sim, que não pode vir a público, entendeu? Eu faço escondido, mas jamais possa vir a público um negócio desse. E aí, e o Cohen não queria que a história se revelasse mesmo, porque ia ficar mal para ele, né? Porque ele foi corno. Então ficou essa história da carta aí, e assim foi. E ele vai decidir ir embora depois, né? Ele vai embora para poder sair ali do bafafá, do cancelamento, sair dos holofotes. Deixa eu ver o que mais. Ah, e ela levou. Ele fica indignado que aquela pele que um dia ele tocou, levou uma surra, enfim. E aí ele fica insistindo pro Damas arranjar o encontro dos dois, né? Dele com a mulher lá. E tem uma história, o Afonso fala sobre o Ega, né, maestreia. E aí o Carlos, quando chegou, porque eles estavam viajando, estavam em Coimbra, se formaram lá e voltaram para Lisboa. E eles tiveram os dois tiveram uma péssima estreia em Lisboa. O Ega com uma traição que teve que se mandar. E o Carlos com um consultório falido, que ninguém vai lá, nada. Então, ele faz essa reflexão aqui, ó. E nem só a estreia do Ega era péssima, também a sua. E talvez por pensar nisso, as palavras do avô tinham tido aquela tristeza. Péssimas estreias. Havia 6 meses que o Ega chegara de Celorico, embrulhado na sua grande peliça, preparado a deslumbrar Lisboas com as memórias de um átomo. A dominá-la com a influência de uma revista e ser uma luz, uma força, mil outras coisas. E agora, cheio de dívidas e cheio de ridículo, lá voltava para Celorico escorraçado. Péssima estreia. Ele, por seu lado, desembarcara em Lisboa, com ideias colossais de trabalho, armado como um lutador. Era o consultório, o laboratório, um livro iniciador, 1000 coisas fortes. E que tinha feito? 2 artigos de jornal, uma dúzia de receita e esse melancólico capítulo de medicina entre os gregos. Péssima estreia. Né? Que eles vieram cheios das vontades. E aí vem o jantar dos Golvarinhos. No jantar dos Golvarinhos, existe um clima ali que surge entre os dois. E aí eles se beijam. E nessa, o marido tá vindo, ela ouve que o marido tá vindo, eles se soltam, e aí, prestes do marido entrar, ela vai dar outro beijo nele, assim, antes do marido entrar. Tipo, né? Uau! Enfim. Brincando com perigo. E é isso. Gente. Carlos, né? Carlos. Antes de ir pro 10, deixa só eu comentar com vocês aqui essas relações com o Fausto do Goethe que o Essa tem.
Então, no material que eu tinha mandado para vocês, que eu falei que era uma tese grande, depois eu mando as fotos específicas dos capítulos, mas eu já mandei para vocês uma tese com mais de 400 páginas. Aí ele fala, apropriação hessiana de Goethe, entre a pedagogia do progresso dos primeiros romances da cisão fáustica da obra Os Maias. Ele vai falar sobre a cisão fáustica. Quando a gente for ler Fausto no nosso... os pactos fáusticos, a gente vai entender o que Fausto passa. Ele passa por uma cisão, um momento assim que vai cortar a vida dele e ele vai entrar em crise existencial. E a crise existencial dele leva ele a se aproximar do diabo. E isso vai acontecer com o Carlos. A crise existencial dele faz ele ir para o mau caminho. Então, a gente vai ver isso mais para frente. Mas, essa de Queiroz tem 10 citações diretas à obra Fausto do Goethe em seus livros e tal. Citações diretas, porque de material mesmo tem mais coisa. E como é que o Fausto do Goethe entrou em Portugal? Porque ele lá do fim do século XVIII, né? Bem da cá, depois que Fausto foi lançado. E aí, nos anos de 1850, o compositor francês Charles-François Gounod criou uma ópera inspirada na obra do Goethe, pelo menos no primeiro livro, livro 1, que conquistou grande sucesso nos palcos europeus. Em 59, a produção estreou em Paris, marcando o início de uma série de montagens em diferentes países. E vai focar ali em Fausto e Margarida, tá? Do primeiro livro, como eu falei. Mas em 65, com a estreia da época de Gounod em Portugal, que Fausto tornou-se uma mania portuguesa. Tanto que, em 1867, Agostinho Dornelas faz a tradução, e é a tradução da Martin Claret. A tradução da Martin Claret é dessa de Agostinho Dornelas, tá? E o contexto que essa provavelmente teve acesso ao Fausto foi quando o livro começou a tornar-se mais conhecido em Portugal. Ele estudou em Coimbra entre 61 e 66, quando a obra ganhava mais notoriedade junto aos lusitanos, e mudou-se para Lisboa no momento em que a montagem do Gounod estava apresentando nos palcos da capital. Se em romances como o Primo Basílio pode-se encontrar menção Fausto ligada à ópera, que tanta repercussão teve na capital portuguesa, em Os Maias, o que predomina, sobretudo nos últimos capítulos do livro, é a ênfase na questão existencial. O dilema sobre o papel da razão para a compreensão do mundo ganha espaço. No Primo Basílio, tem uma hora que estão assistindo essa ópera, né? E aí vem a ideia do que eu estava falando com vocês, da cisão fáustica. Existe a angústia fáustica e a cisão fáustica. A partir da ideia da cisão fáustica, é possível dizer que a apropriação hessiana da narrativa de Goethe afigura-se como uma forma de reflexão sobre a questão do progresso de uma maneira mais ampla, bem como o lugar de Portugal nesse mundo, esse mundo que está tudo mudando, a priori repleto de promessas, realizações, descrenças e frustrações. Nesse mundo, uma contradição foi exponencialmente ampliada no contexto da segunda metade do século XIX, no qual o romancista português viveu e escreveu, sobre o qual procurou elaborar os sentidos. Mistura na narrativa de essa tensões desenvolvidas do século e a sensibilidade periférica que não limita as sociedades ibéricas. Ciente dessa cisão, é possível compreender algumas questões sobre a intertextualidade da obra do Goethe. Para tanto, vamos pensar num herói. Carlos Eduardo é o príncipe da Renascença, educado, vem sobre as luzes, né, o iluminismo, que seu avô tenta fazer, estudou medicina em Coimbra, e tirando a expectativa dos familiares, né, foi fazer medicina, que é uma coisa que é muito mais ligada à ciência do que à parte de humanas. Conforme será discutido em mais detalhes, Afonso da Maia apoiou o desejo do neto. Então, ele foi lá e pagou para ver isso. Depois de formado, fez uma viagem de 14 meses para a Europa, juntando novamente ao avô Lisboa. Na capital, primeiro descansou, depois cria algo grandioso. Aí faz aquele consultório, faz aquela coisa toda, aquela palhaçada toda. Nesse ambiente de dissipação, Carlos Maia, em meio às canções de Gounod, deixava-se levar por uma pasmaceira crescente. Seu luxuoso consultório acabou se convertendo em um rendezvous, um espaço para conversas animadas com João da Ega e para encontros amorosos com aqueles travados com a Condessa Govarinho. Tal como Fausto, Carlos Eduardo é um homem que não sofre as intempéries sociais que muitos heróis da tradição literária ocidental costumam padecer. Ele é rico, e Fausto também, a gente vai ver isso. Tem uma posição social privilegiadíssima, isto é, seus dilemas não são como o do Werther, outro personagem do Goethe, mas como Fausto, Carlos angustia-se, deseja um grande amor e vive um tédio cotidiano. No último caso, Carlos, diversamente de Fausto,
não desenvolveu grandes inquietações em função da incapacidade de compreender e viver o mundo à luz da ciência e da razão. O Dr. Maia não está cercado de livros e parafernália científica. Na verdade, são colocados de lado, sua vida profissional botada de lado. Os sinais de seu sucesso estão no luxo e no requinte de um bom vivant, e não no seu esforço intelectual efetivo pelo mundo. Carlos tem de partida aquilo que Fausto vai buscar junto ao demônio, beleza e juventude. Então, o que ele vai buscar no momento de decisão dele? A gente vai ver. Que é uma coisa que marca muito ele ser filho da Maria Monforte. O que ele vai buscar? Não é beleza e juventude, é uma luxúria. É a luxúria que ele vai buscar. Ambos sofrem desventuras por um amor, conforme também João da Ega, que vestido de Mefistófeles na festa do banqueiro Coy, foi pego de surpresa com a esposa dele, perdendo assim um amante com grande sofreguidão. Enquanto o Dr. Fausto transita de uma inquietação pessoal para a meta coletiva, Carlos da Maia faz o percurso contrário. Afasta-se da sociedade e concentra em algo pessoal e egoísta seu. Porque a gente já vê que Fausto ele faz o movimento contrário. A ideia de construir um homem racional, reto, com princípios devotados à causa pública, vai desaparecendo em favor dos interesses privados. Essa trajetória é parecida com João da Ega, que, como seu amigo Maia, também não desenvolve qualquer ação afetiva que pudesse apreciar a regeneração da pátria que ambos tanto reclamavam. É isso, 2 fracassados. E que no momento de angústia e tudo, vão partir para o pecado. Enquanto o outro queria a juventude e beleza, que seria Fausto, o Carlos vai buscar a luxúria. E um é carismático e o outro não. Gente, o Ega não tem como não rir das trapalhadas que ele faz, das coisas que ele fala. O negócio pegando fogo, o Ega, mas veja pelo lado bom. Isso aqui assim não aconteceu. Ó. Aí o Carlos vai lá e faz questão de armar o pior cenário. Vamos para o capítulo 10. A gente vai ver que passa mais ou menos umas 3 semanas desses acontecimentos. O Carlos está de um copé, onde acabaram de estar ali com o Agovarinho, mas já estava na casa dela. Quem leu Madame Bovary, a cena da carruagem? Então, quando eu falo que essa de Queiroz adora usar as histórias dos outros e que ele tem Madame Bovary, muita coisa que ele vai tirar para vários livros. No Primo Basílio tem uma frase que é uma cópia direta. E aqui a ideia da carruagem pela cidade e os dois transando dentro. Veio daí, ué. Mas, enfim. Ele meio que deixa entender que tá farto dela, dos encontros escondidas, e quer se ver livre. Nessa altura, ele vai ver Rosa, que é a cena de um outro copé com a mãe, que lhe sorri. Então, ele combina com o Damaso, ali no rabalhete, de levar o Castro Gomes para ver umas coisas ali do craft, nos olivais, mas não se concretiza, pois o senhor Castro Gomes partiu para o Brasil em negócios. Então, chega o dia das corridas dos cavalos, há uma grande confusão ali no hipódromo, é descrito o ambiente dentro do hipódromo, né? Depois há uma grande confusão com um dos jogges que perde uma corrida. Lá nas corridas vai encontrar a Govarinho, que vai propor que eles poderiam ir em comboio para Sartém. Só que ele fica ali meio que desconversando. Ela fala assim, mas eu vou para Porto, pois meu pai não está bem. Aí a gente podia meio que dormir ali no hotel, uma rapidinha, e cada um ir para o seu lado. Eles vão fazer algumas apostas, todos vão apostar no mesmo cavalo. O Carlos vai apostar em outro, que vence, e o Carlos vai ganhar ali mais ou menos umas 12 libras, que é bastante dinheiro, e fica sendo muito comentado, a sorte, ganhou dinheiro, não sei o quê. E ele vai encontrar o Damaso de novo, que vai informar que o Castro Alves, afinal, tinha ido para o Brasil, que deixou a mulher ali sozinha, que ele ia ficar mais ou menos uns 3 meses fora. Aí o Carlos fala assim, é minha chance. A mulher sozinha. No momento, ele vai discutir com a Govarinho, mas acaba por ceder o desejo do encontro. Mas agora ele está pensando só assim, a minha chance, eu tenho que agarrar essa chance, tenho que chegar perto da mulher do Castro Gomes. E ao descobrir que ela está vivendo ali no prédio dos Luz, ele vai dar uma alugada ali na casa para poder conversar, que ela é proprietária do prédio. Ele acaba passando ali com vários pretextos que está visitando a família, sabe, na rua, para poder ver se esbarra com ela, mas não encontra.
Então ele volta para o ramalhete e lá ele descobre que tem uma carta que chegou pedindo para poder fazer uma visita, que parece que é uma pessoa da família que está meio incomodada e está precisando de atendimento médico. E ele fala, pronto, é a minha chance. Não precisei nem correr atrás, a chance veio. O destino foi propício, caiu no meu colo. Só para a gente recapitular umas coisas importantes, né? Ele tem vários encontros com a Golvarinho, mas como ele está agora focado na deusa dele, nessa outra mulher, ele começa a cansar da Golvarinho. E, gente, o cansaço aí da Golvarinho, ele começa a falar coisas absurdas dela. Ai, essa mulher maçante, essa mulher chata, sabe? Ele começa a desmoralizar ela e transformar ela num stalker, numa chata. Eu acho absurdo, gente, desculpa te atrapalhar. Ele fala até que ela fica perseguindo ele, tipo assim, mas vocês têm um caso. Tecnicamente, ela está te oferecendo o que você gostaria de que fosse oferecido, a oportunidade de vocês ficarem juntos. E ele não quer mais, mas ele é covarde e quer manter a marmita na geladeira. Entendeu? Ele não termina, ele só fica morno. Aí, de vez em quando ele cede, faz um esforço, dorme com ela, olha o esforço, e aí dá um gelo, aí de vez em quando aparece, aí de vez em quando aceita um convite, mas não querendo, coitado. Coitado, está sendo perseguido. Essa mulher é inconveniente. Pois é. Sério mesmo? Ele tenta pedir a Damaso para arranjar esse encontro com o Castro Gomes, né? O marido dela. Porque ele quer se aproximar ali, quer conhecer a mulher, quer saber quem ela é, quer tudo isso. E não consegue. E eu não sei se não consegue porque o Damaso está tentando evitar isso, ou se realmente não deu certo. Fato é que o Damaso avisa que a mulher agora ia ficar sozinha, porque o marido ia viajar por 3 meses ao Brasil para fazer alguma coisa. E o Damas, ele dá um tiro no pé, né? Porque ele comenta, tipo, cartando assim, é a minha chance. E o Carlos, não, é a minha chance. Um tá tramando contra o outro sem se dar conta. E o Damas, ele, vocês sabem, gente, o Damas não guarda. Ele vai falar muita besteira, ele se põe nas situações ali que, ok, ele não tá falando, não tá contando mentira, mas a forma como ele faz as coisas, ele não sustenta. Até porque vantagem, né, cara? Dá vantagem, como se ela também tivesse interesse nele. Aí ele fala, mas já aconteceu alguma coisa? Ele, não, sabe como é, né? Não, ainda não. Como se fosse uma troca genuína ali entre os dois, mas não tá acontecendo nada. É ele que tá cercando ela, assim como o Carlos vai fazer. E aí vai ter o hipódromo, que é a parte que todo mundo achou muito chato e que todo mundo lembrou de Ana Karenina. Mas deixa eu explicar para vocês. É um grande circo essa corrida do hipódromo, né? Porque eram coisas que aconteciam nas outras cidades progressistas da Europa e Portugal resolveu fazer uma corrida de cavalo. Só que dá tudo errado, porque a primeira corrida acaba em briga, o pessoal é mal educado, o buffet era horrível, as mulheres não sabiam se vestir, vestiram com roupa de missa, as pessoas não sabiam como se portar num evento como esse, então mostra todo o atraso de Portugal. Tudo que ele fala aí é sobre isso. E existe uma outra mensagem subliminar, que o Carlos é o único que ganha. Então, sorte no jogo, azar no amor, né? Isso é a mensagem também que vem nessa corrida. Pois bem, depois disso, lá no hipódromo tem a questão da Golvarinho. Ela fala o seguinte, eu tenho que visitar meu pai, e a gente pode aproveitar esse momento que eu vou estar sem meu marido e a gente viver uma lua de mel. Ela lá sonhando com a lua de mel entre os dois e ele, cara, que maçada. Eles falam muito isso, né? Que mulher chata. Como é que eu faço para fugir dessa? Ele tem certeza? Não, ele fica pensando, meu Deus, eu vou ficar uns 3 dias preso com essa mulher. Nossa Senhora. Porque ela pensou toda uma história para ele viajar com ele, ficarem juntos no hotel e disfarçarem tudo. E aí ele, tá bom, vou fazer isso. Aí no dia que acontece essa história, que ele tem que ir, ele foi pensando, eu vou dizer para ela que eu não vou. Mas ele é covarde. Aí o que acontece? Ele é salvo pelo Gongo. O tio do Damaso, que é conhecido como tio comunista, tinha falecido. Então ele
ele encontra o Damas no caminho e fala, vou te acompanhar até o trem, porque ele ia viajar para o enterro do tio. E do outro lado, ele vê a Golvarinho com o Golvarinho. De última hora, o marido quis ir. Aí, ele se encontra, fala, o que você tá fazendo aqui? Ele, não, eu vim só acompanhar o Damaso que vai viajar porque o tio morreu e tal, tal. E a mulher, tipo assim, esse insuportável do meu marido, botou tudo a perder. Ele, que droga, né? E agora? Queria tanto ir. Que pena, Golvarinho, que pena. É assim, gente. E aí vem a carta pedindo para ele ir na casa da deusa, que a deusa está morando de aluguel nos Cruges, na casa dos Cruges, do Cruge. E para ir lá que alguém tá doente. Aí a gente fala assim, ele finalmente vai conhecer, né? Chegou a hora, né? Essa mulher misteriosa. Então, temos no capítulo 11, Carlos indo fazer a visita para a senhora Castro Gomes e descobre finalmente seu nome, Maria Eduarda. A gente tem a descrição da Maria Eduarda, uma deusa, e a gente vê depois a governanta, a Missara, que está doente, está com bronquite. O Carlos vai conversar com a Maria Eduarda, vai passar ali a receita, vai dizer sobre os cuidados que deve ter com a Sara, dizendo que vai ter que observar ela diariamente. Olha a oportunidade. Nessa noite, o Carlos vai lá ter com a senhora Golvarinho, a tal da noite lá da rapidinha, depois cada um vai para um lado, mas ele só continua descrevendo ela com muito ódio, muito repudio. Por sorte, vai ter essa situação aí de que o Golvarinho decide levar ela de última hora para Porto, o que vai ser muito conveniente para ele. Aí tem a história que Jean comentou do tio do Damaso, que aparece ali. O Damaso está indo a caminho para ver o Golvarinho. Não adiantei a história. Ele chega ali e tem a situação ali que Django descreveu, que eles se veem um do lado do outro ali, e Carlos, felizíssimo, que arrumou uma desculpa, e ela, meu marido, atrapalhando minha noite. Nas semanas seguintes, o Carlos vai ficar muito familiarizado com a Maria Eduarda, graças à doença da Sara. Eles vão falar da vida, dos conhecidos. O Damaso volta, né, e vai visitar a Maria Eduarda. E ao chegar lá, vê Carlos com o Niniche, a cadelinha ali de Maria no colo. Tipo assim, tá de casa, ele já é de casa. Que vai rosnar e vai ladrar pro Damaso. E ele fica zangado, né? Porque ele tá cheio de ciúme. Tipo assim, o bicho já até te aceitou. O Coen vai regressar também da Inglaterra. E o Ega volta. Volta também para Portugal. Então, assim, chega um momento de mudança. É quase como se a gente pensasse assim, no período de ouro. Porque os amigos estão de volta. Ele está muito próximo da mulher que ele queria se aproximar. O Damaso perdeu, né? Já meio que tá nítido que perdeu pela familiaridade que ele conseguiu. E ele sente uma conexão imediata com Maria Eduarda, né? As conversas que eles trocam, os desejos. Quanto mais ele conhece, mais encantado ele fica. E mais ele repudia a Golvarinho, mas também não resolveu a situação, não. Deixou stand-by. Ela foi para longe e ele também não falou se sim, se não. Basicamente isso. Aqui, quando ele chega lá para ver a governanta, né? Ele falou, pronto, agora é o momento. Aí chamam ela, porque a gente esqueceu de falar, quando ele foi ver a Rose, a família estava viajando. Então ele não conheceu ela. Ele só conheceu a filha dela. Mas aqui ele vê, aí ouve Maria Eduarda, aí ele fica, Maria Eduarda. Era a primeira vez que Carlos ouvia o nome dela. E pareceu-lhe perfeito, condizendo bem com a sua beleza serena. Maria Eduarda, Carlos Eduardo. Havia uma similitude nos seus nomes. Quem sabe se não pressagiava a concordância de seus destinos, né? Ele assim, maravilhoso. E aí vê que a governanta, e ele encontra ela, e ele sentiu uma onda de sangue abrasar no rosto dele. Ela com vestido simples e justo de sarja preta, um colarinho direito de homem, um botão de rosa e 2 folhas verdes no peito, alta e branca. Sentou-se logo junto da mesa oval, acabando de desdobrar um pequeno lenço de renda. E aí fica encantado com ela. Daí para frente tem a história que eu falei para vocês
sim. E ele olha as coisas da casa dela, também pensando, a mão dela já passou aqui. Nossa, ela já pisou nesse lugar. Nossa, ela já deitou nessa cama. É assim, gente, é uma paixão por Maria. E aí, fala assim, o Brasil, ela fala, não, eu sou portuguesa. Aí ela fala que ela é portuguesa, a gente tem essa revelação aqui. E aí vem o constrangimento do Damaso que chega, né? Primeiro descobre que o Damaso fica importunando ela. Ela nunca foi amiga dele e não gosta dele. Ele vai sempre lá. Aí ele fala assim, mas o Damaso falou que é melhor amigo seu. Ele, melhor amigo meu? Não, eu conheci ele recentemente também. Ele fica lá, aparecendo sempre. Então a gente vê que esse Damaso é um conveniente, na verdade. E aí ele tá feliz que agora vai ter motivo todos os dias, né? E aí recebe um cartão da Golvarinho, dizendo, all right, tudo certo, que eles vão se encontrar. E ele, Carlos amarrotou ao furioso o cartão, né? A Golvarinho. Não se tornara quase lembrar dela desde a véspera, um radiante tumulto em que andara seu coração. E era no comboio dessa noite, daí a horas que devíamos partir para Santarém, amarem-se escondido numa estalagem. Ele prometeu-a sério. Já ela se preparara, de certo, com a atroz cabeleira postiça, com o waterproof de grande roda, tudo estava alright. Achou nesse instante ridícula, reles, estúpida. Era claro, como a luz, que não ia, nunca iria, jamais. Mas tinha que aparecer a Estação Santa Polônia, balbuciar uma desculpa tosca, assistir a sua desolação, ver os olhos marejados de lágrima. Que maçada, teve-lhe ódio. Gente, eu fiquei com ódio dele, só de tratar ela assim, cara, meu Deus, então vai direto, meu bem. Aí tem a história que eu já contei pra vocês, né, de como ele encontra o seu Golvarinho e ela, a desculpa que ele dá por causa do Damaso. Então, tem essa coisa. E aí, ele começa a ele volta vai se encontrando por causa da governanta lá com a Maria Eduarda, e ele conta todo o passado dele, né? De quem era o pai, quem era o pai, o que ele fez, quantas casas tinham, tudo. Ele tinha lhe feito assim largamente todas as confissões e ainda não sabia nada do seu passado, nem mesmo a terra em que nascera, nem sequer a rua que habitava em Paris. Não lhe ouvira murmurar jamais o nome do marido, nem falar de um amigo ou de uma alegria da sua casa. Parecia não ter em França, onde vivia, nem interesse nem lá. E era realmente como a deusa que ele ideara. Então idealizou ela por completo, sem contatos anteriores com a terra, descida da sua nuvem de ouro para vir ter ali, naquele andar alugado da Rua São Francisco, seu primeiro estremecimento humano. Assim que ele pensa. Ele fala, né, que ela não gosta do Damaso, acha ele insuportável, inconveniente, confidencia isso. E ele resolve que, primeiro assim, eu vou criar amizade. Nessa amizade casta, eu vou conseguir mais depois. É assim que ele imagina que vai acontecer. Aí tem toda a conversa dele. Aí vem um climão do Damaso, que Damaso aparece e vê ele lá com a Niniche, né, cara? E Damaso, né? Ele lá alisando a Niniche. Você tá aqui? Tô aqui. Ah, tá bom. E, mas eu já tô indo, o Eduardo fala, né? Tô indo já. E aí o Eduardo espera que o Damaso vá também. O Damaso, tá bom, vai lá. E a Eduardo espera que ele vá também. Ela fica, né? Aí é uma situação constrangedora. Tanto que depois vai ter uma outra, talvez eu me perca aqui um momento, em que Carlos está lá e o Damaso chega e ela fala, diz que eu não tô. Pelo amor de Deus. E isso vai agarrando ódio no Damaso, porque ele tá sentindo que foi passada a perna, né? Porque era o alvo dele. Como assim, né? Ele nunca teve chance, mas ele achou que tinha. Ele achou que alguém roubou alguma coisa dele. Só que chance ele nunca teve, gente. Mas ele vai tirar satisfação. Não tem autoconsciência. Ele vai tirar satisfação e Carlos, bem cara de pau, não, eu só vim cuidar da governanta. Normal, né? Estranho seria se ele admitisse as intenções dele, falasse de mesmo. Tô atrás dela, roubei ela de você. Ele não faz isso. Enfim. Aí a gente vai para o capítulo 12. O Ega chega, se instala no ramalhete, informa a Carlos que viera com um Golvarinho e de que o conde o convidou para um jantar ali na segunda-feira. Depois desse jantar, o Golvarinho vai se zangar com o Carlos e com os ciúmes da proximidade dele com a Maria Eduarda. No caso, ela percebeu que está sendo passada para trás, sabe? E ela começa a mandar mais indiretos para ele. O clima vai se suavizar depois, durante o jantar, devido ali os ditos irreverentes do
do Ega. E em seguida vai ter um pretexto ali de mau estado do Charlie, filho da Golvarin. A Teresa vai beijar o Carlos no aposento interior, a Teresa, no caso, é a Golvarin. Para se reconciliar, vai pedir perdão, vai tentar resolver a situação, né? Tipo assim, tive uma crise de ciúme, né? Na terça-feira, depois de um encontro escaldante, olha, ele tá ali, ó, já encontrado na casa de Maria Eduarda e ele continua se encontrando com essa mulher, tá? No caso, indo nas vias de fato, eles estão tendo encontros sexuais ainda. E ele tem horror dela. Não faz sentido, a conta não bate. Aí eles se encontram na casa de Titi, Carlos chega atrasado à casa de Maria Eduarda. No meio da conversa, Domingos vai anunciar que o Damas e a Maria Eduarda chegou ali, vai recusar recebê-lo, né? O Damas vai ficar furioso. A Maria vai falar com o Carlos sobre uma possível mudança de casa. E ele acaba pensando ali, vamos ver a casa do Kraft, né? Que a gente pode resolver. E ele já pensa logo, posso comprar essa casa para ela, né? O Carlos, então, vai deixar de escapar, que adora, né? Depois de uma troca de olhares, eles vão se beijar. Já na quarta-feira, Carlos vai concluir um negócio ali na casa do Kraft para alugar ou comprar a casa. A Maria Eduarda vai ficar um pouco assim, resistente, né? Com a pressa por tudo que está acontecendo, mas acaba concordando. E, novamente, eles se beijam. O Ega vai se mostrar insultado com a situação, tipo assim, você está fazendo tudo escondido, você não me contou nada. Mas depois o Carlos vai contar que tá apaixonado, que não sei o quê, que foi amor, papai, pipipi, aí o Ega, eu sou romântico, né? Eu te entendo. Aí fica meio que por isso mesmo. Ai, gente, sinceramente, que raiva do Carlos, que raiva. Ele se encontra com a mulher na terça-feira, dorme com a mulher, fica falando mal da Golvarinha o tempo todo. Na quarta-feira, beija a bendita da Maria Eduarda e já compra uma casa para ela. Que pachorra! E ele vai se sentindo o direito de depois fazer julgamentos. Que ódio! Eles conversam que, nossa, é uma safada essa Golvarinho, né? Ela conversa com o Egg, em algum momento chega, não é bem essa palavra que usa, mas fica meio pensando assim. Eu vou focar agora só na parte do Carlos Eduardo e Maria Eduarda aqui, tá? Mas tem toda essa parte anterior da Golvarinho cobrando ele achando ela uma amassada, como sempre. Mas tem um momento em que ela fala assim, Damas, eu fico vindo aqui. Essa casa é muito no meio do centro, no meio de tudo. Eu queria tanto achar um lugar mais recluso, um lugar mais afastado e tal. Aí ele fala assim: não, eu tenho uma casa ideal para você. Eu resolvi ela, não, você não pode fazer isso para mim. Quanto que custaria isso, né? Aí ele fala: por mais que eu fizesse, ficaria bem pago de tudo se me olhasse outra vez assim. Aí é a hora que ele larga para cima dela. Aí uma onda de sangue cobriu toda a face de Maria Eduarda. Não diga isso. E que necessidade há que eu diga, pois não sabe perfeitamente que a adoro, que a adoro, que a adoro. Ela ergueu-se bruscamente ele também, e assim ficaram mudos, cheios de ansiedade, transpassando-se com os olhos, como se tivesse feito uma grande alteração no universo, e eles esperassem suspenso o desfecho supremo dos seus destinos. E foi ela que falou, a custo, quase desfalecida, estendendo-se para ele, como se o quisesse afastar, as mãos inquietas e trêmulas. Escute. Sabe bem o que eu sinto por si, mas escute. Antes que seja tarde, há uma coisa que lhe quero dizer. Carlos via assim tremer, via toda pálida, e nem escutara, nem compreendera, se tinha apenas um desdobramento que o amor, comprimido até aí no seu coração, irrompera por fim, triunfante, e embatendo no coração dela através do aparente mármore de seu peito, fizera de lá ressaltar uma chama igual. Só via que ela tremia, só via que ela o amava. E, com gravidade forte de um ato de posse, tomou-lhe lentamente as mãos, que ela lhe abandonou, submissa de repente, já sem força e vencida, e beijava-las, ora uma, ora outra, e as palmas e os dedos, devagar, murmurando apenas, meu amor, meu amor. Há uma coisa que lhe quero dizer, eu sei o que é, escusa-se de dizer, sei perfeitamente, é o que eu tenho pensado tantas vezes, é que um amor como o nosso não pode viver nas condições em que vivem outros amores vulgares. É que desde que eu lhe digo que a amo, é como lhe pedisse para ser minha esposa diante de Deus. Aí ela mais pra frente, mas conhece-me tão pouco para irmos assim, ambos quebrando
por tudo, criar um destino que é irreparável. Carlos tomou-lhe as mãos, fazendo-o assentar ao seu lado brandamente. O bastante para adorar acima de tudo e sem querer mais nada da vida. E aí ele compra a casa do Kraft, nos Olivais. É nos Olivais? É, né? Porque eu confundo, tem 2 lugares que parecem, os nomes são parecidos. Mas compra lá a casa do Kraft. E aí, quando ele fala que vai ser maravilhoso a nova casa e tal, aí tem uma frase que eu adoro, que ela fala o seguinte, né? Porque se você vai querer, tudo isso eu fiz por você, vai ser bom e tal, tal. Aí ela fala, quantas palavras para converter uma convertida. Eu adoro essa frase. Porque, tipo, eu já aceitei, meu amigo, não precisa encher toda a linguiça. Tá cheio de planos rodeando aqui a história. Já fiz, já tá feito. Eu já tô querendo. É isso, o próximo que é a mudança deles, né? Aqui o clima começa a mudar. A gente vai para o capítulo 13. O Ega vai informar o Carlos de que o Damaso anda difamando ele e a Maria Eduarda por aí. Ele vai ficar furioso, querendo matá-lo. O encontra na rua, ameaça, né? Depois vai fazer os preparativos da mudança da Maria Eduarda para os Olivais. No sábado, a Maria Eduarda visita a nova casa. A descrição da casa, das belas coleções. Depois dessa visita, eles vão almoçar. O Carlos e a Maria Eduarda depois vão acabar tendo meio que o primeiro encontro sexual deles. E no domingo é o aniversário do Afonso da Maia e todos os amigos estão ali presentes na casa. Descobre-se que Damaso estava ali para tentar namorar a esposa do Rony. Depois a Golvarinho aparece querendo falar com o Carlos e eles acabam discutindo sobre a ausência dele e finalmente termina tudo, né? Mas, gente, assim, horrível, termina horrível, porque ele fica até o último segundo segurando para ele não terminar. Ele não quer sair como errado, ele não quer ele se expor. Mas, enfim, né? Tem muitas coisas engraçadas aqui. Esse negócio de difamar, o Ega vem falando, tá rolando uns boatos, uma fofoca. Quanto ao Alencar. Primeiro ele ouve do Ega, aí ele fala, eu vou precisar dar um corretivo nesse cara, depois ele desiste. Aí depois ele ouve do Alencar. Aí ele encontra o Damaso na rua. Aí ele fala, se você continuar com essa história, eu vou arrancar sua orelha. Achei ótimo. Damaso como? Eu não queria isso. Não, me desculpe. Sai correndo, se enfia na primeira loja que ele vê, achando que o carro vai atacar ele no meio da rua. Chocado, passado de indignadíssimo. Como assim? Sempre fui seu amigo, não falei nada. Ele malhando o cara em tudo quanto é casa que vai e falando que não... Outro covarde também não assume, mas estava falando muito mal. A Duda é muito boa. Não, gente, tem umas partes hilárias. O Ega e o Damaso fazem as partes hilárias e também fazem a gente passar muita raiva. O Damaso faz a gente passar muita raiva também. E aí eles chegam à casa e eles chamam a casa de quê? Como é que eles chamam a casa? De toca. Uma toca. Coisas para essa toca, né? Porque é um lugar escondido, né? Eles estão se escondendo lá, é um lugar que fica realmente afastado, então eles chamam de toca. E uma interpretação que a professora aqui, a Ká, falou é que toca é um local de animais. Então, os instintos animalescos dos dois, né? E que vão fugir do instinto da razão, da sociedade e tal, é ali. Então, é chamado lugar de toca. E isso é bem interessante. E aí vem o Damaso perdeu a brasileira, ele vai atrás de quem? Da Raquel Cohen, né? Mas a gente nunca sabe se ele realmente teve um caso com ela ou não, ou se ela fingia de conta que tinha. Mas isso é suficiente para Ega agarrar ódio nele. E eu comentei lá com vocês que Ega vai usar o Carlos para tentar se vingar do Cohen, né? Ele tenta convencer um amigo a toda hora desafiar o Damaso e assume de frente para ajudar o amigo em relação a isso, porque ele tá com raiva também, né? É isso. E tem o final, né? Que ela exige falar com ele, e ele fica fugindo, ele fica dando pela beirada o tempo todo, ao invés de falar logo, realmente não quero mais você. E ela fala assim, a gente precisa definir ele realmente, minha amiga. As coisas falam bem por si, não são necessárias explicações. Ele não quer falar, mas ele fala, mas é isso aí.
Aí ela, são, é necessário saber se isso é algo passageiro ou se é um rompimento definitivo. Aí ele, não, definitivo não. Não, também não. Rompimento absoluto para sempre não. Ele fica, olha, cara, fica cozinhando a mulher. Aí depois ele perde a paciência e fala, acabou, acabou. E ela se humilha, né? Oh, meu amor, não me deixes, não me deixes. Se tu soubesse, as únicas felicidades que eu tenho na vida, eu morro, eu mato-me. Que te fiz eu, ninguém sabe o nosso amor, e que soubesse, por ti sacrifico tudo, vida, honra, tudo. E ele deixa ela lá, ela se arquejando em cima, caindo em cima dele, ele empurrando ela, não, 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 sai de mim, sai de mim, sai de mim, e larga ela lá humilhada. Aí ele fala, isso é tudo absurdo, nossas relações estão acabadas. Finalmente ele fala, porque não tinha mais jeito. E é isso, vamos pro 14. Ai, ódio desse Carlos. Pois é. Por que não resolveu essa situação antes? Não, deixa eu chegar a esse ponto. Aí a gente tem o último capítulo da meta, capítulo 14. O Afonso parte para Santa Olávia e Carlos fica sozinho no ramalhete. O Ega vai para Sintra e, curiosamente, os Coen também. A Maria Eduarda vai se instalar no Olivais e Carlos passa a frequentar a casa todos os dias. E eles pretendem fugir até outubro para a Itália e casar lá. Mas o Carlos pensa no desgosto que vai dar para o avô. Porém, a felicidade ali está superando essa ideia do desgosto futuro. Então, a gente vai ter uma descrição das idas ali do Carlos aos Olivais, os encontros com Maria Eduarda, as relações que eles têm no quiosque japonês, também as noites que o Carlos vai passar lá com ela às escondidas. Acaba por alugar uma casa perto dos Olivais para poder ficar meio caminho andado, porque ele quer menos tempo de trajeto até a Maria Eduarda. E enquanto ele não está na toca com a Maria, o nome que é dado ali para a propriedade, nessas noites ele vai descobrir a Sara ali enrolada no jardim com um jornaleiro. Ele até acha que é a Maria Eduarda, mas aí começa a falar um monte de merda. A mulher, quando repara, fala, é Sara. Sente vontade de contar tudo para Maria Eduarda, mas à medida que pensa no caso, decide não dizer nada. Chega setembro, o Kraft regressa de Santa Olávia para o Hotel Central. Diz a Carlos que pareceu estar o avô desgostoso, por Carlos não ter aparecido por lá. Então, Carlos decide fazer uma visita para o Afonso, né? Mas antes, ele leva a Maria a visitar o ramalhete. A Maria Eduarda refere, às vezes, Carlos, a questão de que ela lembra a mãe, né? Conta a história da família. Ela conta também a história da mãe dela, né? A mãe dela era da Ilha Madeira, se casaram com um austríaco e que tinha tido uma irmãzinha que morreu muito pequena. Uma semana depois, o Carlos vai regressar de Santa Olávia e fala com Ega sobre que ele já tinha voltado de Sintra, né? Conversa sobre como é que está andando a vida dele. Nessa noite, o Castro Gomes aparece no ramalhete com uma carta anônima na mão. A gente sabe quem é que mandou essa carta. A gente sabe. A primeira vez que eu li, eu não sabia se tinha sido a Govarinho ou o Damaso. Entendeu? A primeira vez que eu li o livro, eu falei assim, quem mandou essa carta? Ou foi o Govarinho ou foi o Damaso? Aí, nisso, ele chega com a carta anônima que mandaram para ele lá no Brasil, dizendo que a sua mulher tinha um amante, que era o Carlos da Maia. O Carlos fica estupefato, né? Porque ele pode dar uma de bonzão para os outros, mas alguém vir tirar satisfação com ele, que é absurdo. Ele fica sem chão. E o que acontece? Ele percebe que a letra é do Damaso, quando ele olha o bilhete. Depois, o Castro Gomes vai contar a verdade, né? A verdade nua e crua. Que ele nunca foi marido de Maria Eduarda. E nem é pai da menina, a Rosa. Que ele vivia amigado com ela. Diz também que ele vai embora, que ele se vai embora, que Maria Eduarda se chama Madame McGray, que pode ficar para ele, que não tem problema nenhum, que ele já estava meio distante mesmo. O Carlos vai ficar curiosíssimo pela mentira de Maria, fala que vai confrontar ela. Quando ele entra, ele sabe por Melanie, minha criada, que o Castro Gomes já tinha passado lá. E que Maria Eduarda tinha chorado, tinha pedido perdão, não sei o quê. Aí vem receber ele, chora de novo, pede perdão por não ter contado nada, que estava com medo dele abandonar ela, porque, assim, ele conheceu ela em circunstâncias mais legítimas, né? E ela conta então a verdadeira história da vida dela.
Ela fala, você não deixou eu falar, eu tentei falar, né? Naquele momento lá. E aí ela pega e fala, então, vou contar para você o que realmente aconteceu na minha vida. Aí ela conta, né? E depois da grande cena de choro, de confissão e tudo mais, o Carlos meio que engole a raiva, muda de posição e acaba no final pedindo em casamento. E é muito engraçado, porque ele tem aquele pane no sistema, nunca cheguei nessa parte, porque ele não se envolve com mulher solteira, né? Ele sempre se envolve com mulher casada. E ele não casava com as mulheres porque o empecilho era que elas já eram casadas. Aí o Ega vira pra ele, na cara, ele dando um show. Ué, nós tínhamos um problema? Você falou que queria até duelar com Castro Gomes? Não tem mais motivo para duelar? A mulher está solteira? Pode se casar? Qual é o problema? E Carlos assim, e me ama. Uma mulher lasciva, e ele, ué, ela já era lasciva de ter casado com você? O que mudou? Ué, e Carlos assim, pipocando na tarefa, não tá entendendo? Tá vendo solução do seu problema? Ele idealizou uma mulher sem passado, uma mulher que chegou ali para ele do céu. Ele idealizou desse jeito. Ele trouxe ultra provavelmente veio de um casamento arranjado, de um casamento sem amor, que estava cumprindo sua obrigação como mulher virtuosa, e de repente meu mundo caiu. Maria Eduarda, como? E ela meio que admite, né, que ela era uma cortesã, que ela se envolveu com esse homem por causa do dinheiro. Mas ela explica as circunstâncias, né? Ela passou fome, toda uma situação, realmente, coitada, né? Mas chamar atenção nesse capítulo é que aparece o Guimarães, que é um outro tio do Damaso, e aí alguém, acho que é o Alencar, alguém fala para ele, o Guimarães, Carlos, Guimarães conhecia teu pai muito e tal, e ele começa a refletir sobre o pai, ele fala, todo o caminho até o Ramalhete de Carlos foi pensando em seu pai e nesse passado, assim rememorado e estranhamente ressurgido pela presença daquele patriarca, antigo aquilador, que fizera com ele tantas troças. E isso trazia conjuntamente outra ideia que esses últimos dias já o atravessara, pertinaz, torturante, dando-lhe, no meio de sua radiante felicidade, um sombrio arrepio de dor. Carlos pensava no avô, porque eles iam embora, ia decepcionar o avô. Aí depois ele fala, o que podia fazer? A vida é assim, ele não tinha o heroísmo nessa atividade que tornara fácil o sacrifício. E depois os dissabores do avô, do que provinham? De preconceito. E a sua felicidade, justo Deus, tinha direitos mais largos e fundados na natureza. Né? Era mais, a felicidade dele era mais justa do que a tristeza que o avô podia ter, então o que importa era ele. E é tão egoísta que a gente vai entender depois um pouco da profundidade dessa frase. Fala a página. Gente, marca isso, porque isso vai explicar as coisas que ele vai fazer. Que raiva desse homem. 472 da edição de bolsa. Isso aqui, eu vou mostrar como ele é egoísta, como ele só pensa nos desejos e vontades dele. Dane-se o resto, né? É porque isso aqui é muito importante, ó. Tinha direitos mais largos, fundados na natureza. Então, é na vontade, naquela coisa que vem de ímpeto, de dentro, aquela que se não se controla, não é algo racional, é da natureza, tá? Isso. Ai, enfim, isso a gente vai ver mais pra frente. E outra coisa importante aqui é a gente entender o passado, né? Eu vou pular outras histórias aqui, mas o passado dela, só pra gente resumir e relembrar o que aconteceu. Ela vai contar que a mãe dela recebia vários homens em sua casa para jogos, para tal, não sei coisa, e que ela foi indo de país em país assim, e tal, tal, tal. Depois que o pai dela morreu, né? O marido morreu no duelo, e que tinha até uma outra irmã que morreu pequena, enfim. E ela ficou no convento, a mãe ia visitar no convento, era meio que vergonhoso quando as mulheres, as freiras do convento encontravam a mãe dela lá porque achava ela inapropriada e tal. Maria Monfort, gente, vocês lembram, né? Maria Monfort, ela é uma figura imponente e cheia de lasciva, né? E aí ela volta para casa com a mãe e ela vê ali aquela situação, né? Dos homens o tempo todo entrando e saindo da casa, ela se sentindo inclusive assediada por aqueles homens. E aí ela conhece um irlandês que fala: gosto de você, quero fugir com você. E aí eles fogem e se casam. E inicialmente o irlandês chegou lá meio que dando em cima da mãe dela.
mas depois acaba se apaixonando pela filha. Ela foi muito inocente, porque ela foge com uma promessa de casamento, mas sem nada feito. Ela pensou, é a única possibilidade que eu tenho de fugir desse mundo aqui, né? Eu vou fazer um casamento e tal, e é isso. Só que aí ela engravida, tem a Rose e sem casar. E o cara enrolando no casamento. Aí acontece uma guerra, o cara vai e morre. Aí ela é viúva do casamento que não existiu, com uma filha órfã. Né? Aí, sem segurança nenhuma, ficou só a promessa que não foi, que não se cumpriu. Exato. E agora ela não tinha ninguém para cuidar dela e da filha. E a filha nasceu fraquinha, com doenças, né? E aí ela meio que é obrigada a voltar para a mãe, para essa realidade que ela não queria. E a mãe parece que por causa da guerra estava passando uma situação ruim, então o bordel que a mãe dirigia não estava tão legal, essa casa de jogo, né? Aí ela arranja um outro homem que é mais violento, que começa a descer o nível, homens mais rudes, né? Aí a mãe já está mais velha, já não consegue tantos patrocinadores, vamos colocar assim. E tem a situação que ela acaba ali, ela nova, a filha pequena, a mãe velha, ela fica numa situação que, assim, ela é a única pessoa que pode cuidar da família, né? Aí ela fala que tenta trabalhar, só que, assim, a situação dela não é muito legal, né? Se a pessoa investigar e descobrir a situação dela ter uma filha sem casamento, coloca tudo a perder. E, enquanto isso, dinheiro acabando, as coisas acontecendo, aí ela fala que a Rosa chegou a passar fome. No desespero, aparece esse homem se oferecendo para ser patrocinador, né? Vamos unir o útil ao agradável, seja minha amante, né? E eu vou cuidar de você. E ela meio que dá a entender que ela realmente se vendeu, que ela não tinha sentimento nenhum pelo Castro Gomes, além do acordo comercial, talvez um respeito mútuo ali entre indivíduos, assim, somos duas pessoas, nos respeitamos nesses termos, né? Portanto, que quando ele vai falar com o Carlos, resolve tudo, ele vai lá. E ele não trata ela mal, a empregada fala que ele não grita, ele pede licença, só fala, ó, que bom que você arranjou uma outra pessoa, eu vou voltar para o Brasil, te desejo tudo de bom, tchau, tchau. E ela o Carlos descobriu. Minha obrigação fim daqui, né? Te ajudei no momento que agora você tem um outro patrocinador, tô indo. Tipo assim, não terminamos mal, mas ela não amava. E ela chega até a falar uma parte, eu acho que é isso que ela fala, que ela achava que amava o outro quando ela fugiu e teve a filha, mas que amor mesmo ela só sentiu pelo Carlos, que agora ela entende que amor, paixão, tudo que engloba essa questão de relacionamento de homem e de mulher, tanto físico como emocional, ela só sentiu com o Carlos. Ela chega a falar num determinado momento. E ele diz que é a mesma coisa. Uma pergunta para vocês. Antes de vocês lerem o resto, ou quem ainda não leu, vocês acreditaram na Maria Eduarda aqui? Vocês compraram a história dela? Gente, eu não comprei muito, não. Comprei porque eu achava Ana Paula Arósio linda. Primeiro eu vi a série, né? Aí eu acreditei piamente nela. Falei, ela é isso, gente, coitada. Eu, até o final, eu ainda duvido dessa história dela. Por mais que ela não... Eu não lembro se ela traz algum elemento contraditório, mas eu não acredito que foi desse jeito que ela contou. Ela não estiver trazendo nada contraditório, não. Depois vai até... A gente vai ver uma pessoa que vai reafirmar algumas coisas, inclusive, né? Alguns fatos. Eu não acredito que do jeito que ela colocou, se colocando como vítima. Eu acho que ela foi treinada pela mãe, pela maior fonte, a viver de patrocinadores. Desculpa, mas essa foi a impressão que eu tive. Que ela foi atrás do outro. Oi? Só para dizer para vocês, não se preocupem com questão de spoiler, não, porque essa resposta, se ela estava sendo sincera do coração ou fria e calculista ao contar tudo isso, a gente não vai ter, tá? A gente não tem. É uma camada de interpretação. Camada de interpretação. Vocês podem falarem, acreditar o que vocês quiserem, que vocês podem estar certos. Sabe por que eu falo que eu sinto que ela é mais fria do que a gente imagina? Por causa do final. Quando você chegar no final, a reação dela do final... Mas eu vou
isso lá. Quando a gente for para a meta, eu vou discutir a reação dela no final, porque eu tenho um porquê que ela fez isso. Enfim. É uma situação. Gente, vocês vão ter que ler para entender a situação do final. Não tem como discutir antes de vocês lerem, porque é a capaz do negócio. É aquele momento assim que você fala que meu mundo caiu e foi reconstruído, sabe? Colamos os caquinhos. Então, eu tenho assim a ligeira impressão de que sim, ela passou por momentos difíceis, sim, ela era muito inocente quando jovem e tal, e ela queria alguém para amar, um homem que tirasse ela dessa realidade que ela viu a mãe viver. Isso eu não desconsidero, mas eu não acho que ela tinha esse olhar tão assim de vítima, pobrinha de mim. Eu acho que ela tinha ali uma artimanha, portanto que ela não teve interesse no Damaso, mas ela teve interesse no Carlos. Quem era o melhor partido em todos os aspectos? A Ana Polerósio usou a inocência. Tudo na Maria Eduarda é inocência. Tudo. Mas é uma camada. É uma camada. O pessoal comentando aqui, adorei a Lívia. Eu não acreditei muito, não. Não podia perder o novo patrocinador. Exatamente, fiquei com essa ligeira impressão. A Maria Eduarda também falou que não acreditou tanto, que ela teve uma boa professora. Exatamente, eu fiquei pensando nisso. Mas. Ela queria contar. Antes mesmo de beijar o Carlos, ela queria contar. Ele que não deixou. Aí ela falou: já que não contou, tudo bem. Já vamos fugir mesmo. Gente, ela vai sofrer. Depois, o Carlos vai tomar atitudes que ele faz errado, porque ele já sabia de certas situações que vão ser apresentadas e ele faz consciência. Karine, espera. Que raiva! Cheguem no capítulo 16, cheguem no capítulo 17, terminem esse livro o quanto antes para a gente discutir isso. Maria Eduardo, deixa abaixo. Então, assim, eu vejo ela como vítima também. Não vou falar que ela é uma grande manipuladora, sedutora, até porque esse é um perfil que o Assis Queiroz gosta de trazer, né? Já falei com vocês. As mulheres aqui, elas não são muito bem tratadas pelo Essa. Ele gosta de botar a mulher como objeto de luxúria. E ela é causadora e incita a luxúria de propósito, tá? Então, ele normalmente vai colocar mulheres fracas, mulheres volúveis, ele sempre coloca isso. Portanto, que todos os exemplos femininos que a gente tem nesse livro não são bons. A gente tem a mãe do Pedro, que era esposa do Afonso, uma mulher fraca. A gente tem a Mariana Fonte, que uma sedutora, né? A gente tem a Wolverine, que é uma adúltera. E o Carlos o tempo todo falando mal dela. A gente tem outras mulheres que são apresentadas aqui, todas elas são adúlteras, nenhuma delas é fiel, todas elas têm casos. Aí chega a Maria Eduarda, que o Carlos coloca num pedestal, e de repente ela cai desse pedestal, porque ele coloca ela numa posição de esposa, que tem as normas, e ela não é nada disso. O realismo mostra. É o nome do Exatamente. Então, sim, fantástico. Jean, você quer comentar alguma coisa, pessoal? Faça os últimos comentários para a gente finalizar. Tenho para essa última reunião, a gente precisa falar muita coisa. Isso. Então, vamos finalizar, gente. Vou fechar aqui. Muito obrigada pela participação de vocês. Essa meta aqui já tem uma grande revelação, mas a meta seguinte, socorro! Meu Deus! Leia esse livro para a gente falar sobre ele. Tem que terminar logo. E, por favor, não deixem de expressar a opinião de vocês quando vocês chegarem no capítulo 16 e 17. Quero que vocês falem o que vocês estão sentindo. É isso. Beijo. Boa semana, gente.